Oi, queridos alunos, chegamos na aula número 24 do curso de Matemática para a FCC. Nesta aula vamos continuar o assunto de máximo divisor comum. Vamos fazer um exemplo, mais um exemplo de máximo divisor comum. Veja o enunciado do primeiro exercício dessa aula. Calcule o máximo divisor comum entre os números 72, 90 e 210. Quero calcular o maior número que divide esses números simultaneamente. Então, pela aula anterior, nós vimos que nós podemos decompor em fatores primos cada número desses separadamente. E o máximo divisor comum será o produto dos fatores primos comuns, elevados aos menores expoentes. Então, vamos à solução. Eu vou decompor estes números separadamente. Vamos lá? Vamos decompor. Vamos decompor 72, vamos decompor 90 e vamos decompor 210 separadamente. Bem, vamos lá. 72 é o número par, vai por 2. 72 por 2 dá 36. 36 é par, vai por 2. 36 por 2 dá 18. 18 vai por 2. 18 por 2 dá 9. O 9 vai por 3. E 9 por 3 dá 3. E o 3 vai por 3, que dá 1. Isso quer dizer que 72 é decomposto em fatores primos como? Tem fator primo 2 e tem fator primo 3. 2 vezes 3. Quantos 2 eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3. Fica 2 elevado a 3. E quantos 3 eu tenho? Eu tenho 1, 2. Fica 3 elevado a 2. Essa é a decomposição do 72 em fatores primos. Agora vamos decompor o 90. 90 é par, vai por 2, dá 45. 45 vai por 3, dá 15. O 15 vai por 3, dá 5. E o 5 vai por 5, que dá 1. Então, 90 é decomposto em fatores primos como 2 vezes 3 vezes 5. Quantos 2 eu tenho? Só tenho 1. Quantos 3 eu tenho? Eu tenho 2. E quantos 5 eu tenho? Só tenho 1. Então, esta é a decomposição do 90 em fatores primos. Agora, vamos decompor 210. 210 é par, vai por 2, dá 105. 105 não vai mais por 2, mas vai por 3. 105 por 3 dá 35. E 35 vai por 5. 35 por 5 dá 7. E o 7 vai por 7, que dá 1. Isso quer dizer que o número 210 é decomposto em fatores primos como 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Quantos 2 eu tenho? Só tenho 1. Quantos 3 eu tenho? Só tenho 1. Quantos 5 eu tenho? Só tenho 1. E quantos 7 eu tenho? Só tenho 1. Então, esta é a decomposição do 210 em fatores primos. Quem é o máximo divisor comum? É o produto dos fatores primos comuns, elevados aos menores expoentes. Então, quais são os fatores primos comuns? Aqueles que estão nas 3 decomposições. Bem, o 2 é comum, tem aqui, tem aqui, tem aqui. O 3 é comum, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Os fatores primos comuns são 2 e 3. Então, fica 2 vezes 3. Elevados aos menores expoentes. O menor expoente do 2 que observa aqui é 1. Olha, o menor expoente do 2 é 1. Então, fica 2 elevado a 1. E o menor expoente do 3, olha, aqui tem 2, aqui tem 2, aqui tem 1. O menor expoente do 3 é 1. Então, fica 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2, 3 elevado a 1 é 3 e 2 vezes 3, 6. Então, 6 é o máximo divisor comum entre 72, 90 e 210. O 6 divide 72, 6 divide 90 e 6 divide 210. O 6 divide esses 3 números simultaneamente. E é o maior número que divide os 3. É o maior divisor simultâneo. É o maior divisor comum. É o máximo divisor comum. Portanto, o máximo divisor comum é igual a 6. A alternativa correta a gente encontra na alternativa com a letra A. Letra A. Tranquilo, né? Esse método nós vimos na aula anterior. Vamos para outro exemplo. Olha,
Outro exemplo é calcular o máximo divisor comum entre 132 e 120. Vamos à solução. Solução. Queremos calcular o máximo divisor comum entre esses dois números. Então, podemos fazer o mesmo método. Você pega 132 e decompõe em fatores primos. Pega 120 e decompõe em fatores primos. Bem, 132 é par, vai por 2, dá 66. 66 vai por 2, dá 33. O 33 vai por 3, que dá 11. O 11 vai por 11, que dá 1. Logo, 132 é decomposto como 2 vezes 3 vezes 11. Quantos 2 eu tenho? Tenho 1, 2. Quantos 3 eu tenho? Só tenho 1. E quantos 11 eu tenho? Só tenho 1. Essa é a decomposição do 132 em fatores primos. Agora vamos decompor 120. 120 por 2 dá 60, que vai por 2 dá 30, que vai por 2 dá 15, que vai por 3 dá 5 e que vai por 5 que dá 1. Portanto, 120 é decomposto como 2 vezes 3 vezes 5. Quantos 2 eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3. 2 elevado a 3. Quantos 3 eu tenho? Só tenho 1. E quantos 5 eu tenho? Só tenho 1. Essa é a decomposição do 120. O máximo divisor comum é o produto dos fatores primos comuns elevados aos menores expoentes. Os fatores primos comuns são 2 e 3. Olha, 2 e 3. Então fica 2 vezes 3. Elevados aos menores expoentes. O menor expoente do 2 é 2. E o menor expoente do 3 é 1. Então fica 2 ao quadrado, que é 4, vezes 3 elevado a 1 é 3. 4 vezes 3 dá 12. 12 é o maior divisor comum de 132 e 120. 2 divide 132 e 2 divide 120. O 2 divide os dois números. E é o maior número que divide esses dois. É o maior divisor comum. É o máximo divisor comum. Bem, essa questão nós resolvemos na aula passada. Eu só estou repetindo ela porque agora eu quero te ensinar uma outra maneira de calcular o máximo divisor comum. Na aula passada nós fizemos isso daqui, inclusive esta questão com este método. Então vamos dar uma outra solução para responder esse tipo de questão. Outra solução. Essa outra solução é uma solução conveniente quando você tiver apenas dois números. Se você quiser calcular o máximo divisor comum de dois números, este outro método é muito bom. Esse método é o método que utiliza divisões sucessivas. Então, você lembra do ensino fundamental que a professora fazia um algoritmo para calcular o máximo divisor comum. Era uma figura parecida com isso aqui, com o jogo da velha. Você quer calcular o máximo divisor comum de 132 e 120. Como é que você faz? Você pega o maior deles, coloca aqui do lado esquerdo, 132. E o menor, que é o 120, coloca do lado direito. E agora você vai dividir o número que está à esquerda pelo que está à direita. Você vai dividir 132 por 120. Vamos dividir? 132 por 120 dá 1. 1 vezes 0 dá 0 para 2, 2. 1 vezes 2 dá 2 para 3, 1. E 1 vezes 1 dá 1 para 1 nada. Então dá quociente 1 e resto 12. Quociente 1 e resto 12. O quociente 1 você coloca nesta posição. E o resto, que é o 12, você coloca nesta posição. Agora você pega esse resto que você encontrou, que é o 12, pega esse resto e arrasta ele para cá. Pega o 12 e arrasta para esta posição. Agora você vai dividir 120 por 12. Vamos dividir 120 por 12? Você vem aqui e vai dividir agora 120 por 12. 120 dividido por 12, separa aqui. 12 por 12 dá 1. 1 vezes 2 dá 2, para 2 nada. 1 vezes 1 dá 1, para 1 nada. Aí você baixa o 0. 0 dividido por 12 dá 0. 0 vezes 2 dá 0, para 0, 0. Isso quer dizer que 120 dividido por 12 dá quociente 10 e resto 0. Quociente 10 e resto 0.
O quociente 10 você coloca nessa posição. E o resto 0 nessa posição. Agora atenção. No momento que você achou o resto 0, no instante que você achou o resto 0, o número que fica nessa posição é o máximo divisor comum. No momento que você achou o resto 0, o número que está nesta posição é o máximo divisor comum. Portanto, novamente, o máximo divisor comum de 132 e 120 é igual a 12. É igual a 12 pelo método das divisões sucessivas. Este é um método muito bom para quando você tiver que calcular o máximo divisor comum de dois números. Vamos treinar ele? Vamos treinar ele, ó. Vamos treinar. Veja aqui esse exemplo, ó. Calcule o máximo divisor comum de 45 e 108. Vamos calcular o máximo divisor comum de 45 e 108. Solução. Vou usar o método das divisões sucessivas para você treinar. Então, eu vou fazer o algoritmo aqui. 45 e 108, né? 45 e 108. Aí você vai botar os tracinhos. Você tem dois números. Você pega o maior deles e coloca aqui na esquerda. O maior é 108. E o menor, 45, coloca nessa posição. Agora, você vai dividir 108 por 45. Você está recordando do ensino fundamental? 108 dividido por 45. Você vem aqui, ó. 108 dividido por 45. Vai dar 2, né? 2 vezes 5 dá 10. 10 para 18, 8 vai 1. 2 vezes 4 dá 8. Com o que foi dá 9. 9 para 10 dá 1. Isso quer dizer que dá quociente 2 e resto 18. Dá quociente 2 e resto 18. Agora você pega esse resto 18 e arrasta para cá. Pega o resto 18 e arrasta para cá. Porque agora você vai dividir 45 por 18. Vamos dividir 45 por 18. 45 por 18. Vai dar 2, né? Vai dar 2. Repara aqui, ó, que 2 vezes 8 dá 16. 16 para 25 dá 9, vai 2. 2 vezes 1 dá 2. Com 2 que foi dá 4. Para 4 nada. Dá quociente 2 e resto 9. Quociente 2 e resto 9. O quociente 2 você coloca aqui e o resto 9 nessa posição. E agora você pega esse resto 9 e arrasta para cá. Pega o resto 9 e arrasta para cá. Você vai dividir 18 por 9. Vamos dividir 18 por 9? 18 dividido por 9 dá 2, né? 2 vezes 9 dá 18. Para 18, nada. Dá quociente 2 e resto 0. Quociente 2 e resto 0. Quociente 2 nessa posição e o resto, que é 0, nessa posição. No instante que você achou o resto 0, no momento que você achou o resto 0, o número que está nesta posição é o máximo divisor comum. Portanto, o máximo divisor comum de 45 e 108 é 9. Repare que 9 divide 45, 9 divide 108, 9 divide os dois. O 9 é um divisor comum e é o maior número que divide os dois. É o maior divisor comum, é o máximo divisor comum. 9, a alternativa correta, a gente encontra na letra C. Letra C, uma aplicação do método das divisões sucessivas. Bem, espero que você tenha recordado. Isso foi ensinado a você no ensino fundamental pela 5ª, 6ª, 7ª série. Ok? O nosso objetivo é apenas recordar para fazer algumas questões de concursos. Bem, vamos ficando por aqui. Eu desejo a todos uma boa sorte, bons estudos e até a próxima aula. Obrigado e até lá.